Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar num tema essencial para qualquer negócio, que é vendas. Opa, olá. Vendas sempre um tema quente, né? Sempre. Mas hoje a ideia é olhar por um ângulo um pouquinho diferente do que a gente costuma ouvir por aí, sabe? Interessante. Qual seria esse ângulo? Então, a gente está com um material aqui bem bacana que questiona um pouco essa ideia de que vender é só persuadir ou usar aqueles famosos gatilhos mentais. Ah, sim. Já vi muito disso. Funciona até certo ponto, mas... Exato. A fonte principal que a gente está usando é um texto chamado Venda Além da Persuasão, Escuta Ativa e Ética. E tem também uns exemplos práticos de gatilhos aplicados a negócios diferentes. Legal. Gosto dessa abordagem mais ética, mais focada no longo prazo. Pois é, a nossa missão aqui é tentar entender como é que se constrói um processo de vendas mais autêntico, sabe? Mais sustentável e, quem sabe, até mais eficaz, de verdade. Que valorize a conexão humana, né? Menos técnica pura, mais relacionamento. Isso, menos focado só na conversão rápida e mais na construção. Bom, vamos começar a desembrulhar isso, então. Vamos lá. Para a gente começar, o material define bem as coisas. Persuasão, né? Seria usar recursos para convencer alguém, falando com a razão, com a emoção. Certo, apelar para os dois lados. E os gatilhos mentais. Isso, os gatilhos tipo escassez, urgência, prova social, eles entram como uns atalhos, né? Para acelerar a decisão do cliente. Exato. E olha o ponto crucial que o texto levanta. Não é que essas técnicas sejam inúteis, não é isso? Não, claro. O problema é quando a venda vira só isso, sabe? Quando tudo se resume a aplicar o gatilho X ou Y. Aí cria um desequilíbrio bem perigoso. E quais seriam os riscos desse desequilíbrio? O que o material aponta? Olha, o principal é que a linha entre persuadir e manipular é muito, muito tênue. É fácil cruzar essa linha sem perceber. Tipo, oferecer algo que a pessoa nem precisa tanto assim? Exatamente. Ou criar aquela urgência artificial é só hoje, quando não é bem assim. Ou até omitir alguma informação importante para fechar a venda mais rápido. Entendi. E isso, claro, pode levar o cliente a se arrepender depois, né? Gerar reclamação. Com certeza. E o pior, prejudica a reputação da empresa no longo prazo. Uma venda forçada hoje pode custar muitos clientes amanhã. Faz todo sentido. E tem outra coisa que o material menciona, né? Sobre o foco excessivo nos gatilhos. Sim, ele tende a girar relações comerciais muito curtas, muito transacionais. Como assim? Pensa bem, um cliente compra uma vez por impulso, porque caiu no gatilho da urgência, por exemplo. Mas se ele percebe que foi pressionado ou que o produto não era tudo aquilo, ele volta? Dificilmente. E nem vai recomendar pra ninguém, né? Exato. A confiança, que é a base para a fidelidade, para a recomendação, ela fica totalmente comprometida. Você quebra a relação ali. E tem outro ponto importante que o texto toca. O cliente de hoje em dia, Ah, sim. Mudou muito o perfil, né? muito, com acesso fácil à informação, review, comparação. A galera tá mais esperta, mais cética com venda forçada, com urgência que soa falsa. Sem dúvida. O pessoal pesquisa, compara, conversa com outros usuários. Não é mais tão fácil empurrar qualquer coisa. As pessoas buscam transparência, buscam valor real. Então, se vender não é só isso, o que seria a venda de verdade, segundo esse material? A visão que eles trazem é bem legal. Qual é? Eles falam numa espécie de dança. Uma dança entre vendedor e cliente, onde os dois participam ativamente. Uma dança. Gostei da metáfora. Tira aquela ideia de um empurrando e o outro resistindo, né? Exatamente, coloca como algo colaborativo. E o que eu achei mais fascinante é a mudança de foco que isso implica. O que seria? Não é só mais sobre meu produto é incrível, compre. É sobre um entendimento profundo, sabe? Perguntas como: esse produto resolve o problema real desse cliente? Ou ele realmente precisa disso agora? Aí isso muda tudo. A venda deixa de ser um ato de convencer e passa a ser um ato de servir, de ajudar. Quase uma consultoria, né? Isso, um serviço mesmo. O que exige, claro, muito mais presença, empatia
e ética, né? Totalmente. Não dá para fazer isso de forma mecânica. E para essa dança funcionar, para essa colaboração acontecer, o texto destaca uma competência como, assim, fundamental. Deixa eu adivinhar. Escutativa. Na música, a escuta ativa. E aqui fica bem interessante, porque não é só ouvir, né? Definitivamente não. Ouvir passivamente, enquanto já pensa na resposta, não é escuta ativa. E o que seria, então? O que o material detalha? É ouvir com atenção plena mesmo. Focar 100% no que o cliente está dizendo, sem ficar pensando no que você vai falar em seguida. É tentar entender de verdade a perspectiva dele. E vai além do que é dito, né? Sim, inclui prestar atenção no não verbal, sabe? Tom de voz, hesitação, linguagem corporal. E um ponto crucial: refletir o que você entendeu para confirmar. Tipo, deixa eu ver se eu entendi bem, o seu ponto principal é este, correto? Algo assim. Exatamente. Isso mostra que você está ouvindo e valida o entendimento. E, claro, fazer perguntas abertas. Aquelas que convidam a pessoa a falar mais, a se expressar. Não só responder sim ou não. Quais seriam os benefícios disso na prática? O material cita algo? Cita sim e são bem concretos. Fala que melhora muito a confiança, porque a pessoa se sente ouvida de verdade. Faz sentido. Ajuda a identificar as objeções reais, sabe? Aquelas que estão por baixo da superfície, não só as primeiras que aparecem. Isso é importante. Às vezes a gente acha que a objeção é preço, mas o buraco é mais embaixo. Exato. A escutativa ajuda a cavar isso. E mais, eleva a satisfação, a fidelização, porque a solução oferecida tende a ser muito mais alinhada com a necessidade real. E até evita gastar energia à toa, né? Tentando convencer quem não precisa ou não tá no momento. Perfeito, você qualifica melhor e direciona seu esforço para onde realmente faz sentido. E como praticar isso? O texto dá umas dicas. Dá sim, sugere uns passos bem práticos. Primeiro, se preparar. Pesquisar sobre o cliente ou o setor antes de conversar. Fundamental, chegar minimamente informado. Durante a conversa, usar mais perguntas abertas, tipo, qual o maior desafio que você enfrenta hoje com relação a X? Deixar a pessoa falar. E saber lidar com o silêncio também, né? Às vezes a pessoa está pensando, não precisa preencher cada segundo. Exato. Permitir pausas, não interromper a toda hora. Fazer aqueles resumos para confirmar o entendimento, como a gente falou. Observar os sinais não verbais. Isso. E o mais importante, usar o que você aprendeu ali, naquela conversa, para guiar o resto do papo. Conectar a sua solução à dor específica que o cliente mencionou antes de sair falando do produto. Ou seja, a apresentação do produto ou serviço vem como consequência do entendimento e não como ponto de partida. Perfeito. Agora, é importante dizer que o material não está propondo jogar fora a persuasão ou os gatilhos, né? Não é para banir essas coisas. Não, de forma alguma. Seria ingênuo achar que persuasão não faz parte de qualquer interação humana, inclusive vendas. A questão é o quando e o como, a ética por trás. E qual a recomendação, então? Como usar isso de forma íntegra? A sugestão é usar essas ferramentas depois que você já estabeleceu uma conexão, já criou credibilidade, já entendeu a necessidade e só quando fizerem sentido real para o cliente. Poderia dar um exemplo? Claro. Por exemplo, evitar aquela urgência totalmente artificial. Compre agora porque sim. Isso soa falso. Certo. Mas usar uma urgência genuína se ela existir. Olha, vamos aproveitar esse preço porque o custo do fornecedor vai subir mês que vem e teremos que repassar, se isso for um fato. Percebe a diferença? Sim, uma é transparente, a outra só pressão. E prova social, autoridade? Mesma lógica. Usar para reforçar a confiança que já está sendo construída, não para enganar ou pressionar. Mostrar um case de sucesso real, citar uma certificação relevante, mas como apoio ao diálogo, não como arma principal. Entendi. A técnica de venda tem que emergir da escuta, não ser um roteiro mecânico aplicado a todo mundo. Exatamente essa é a ideia. O texto até propõe uma estrutura para essa venda mais consciente, né? Mais respeitosa. Sim, uma sequência que organiza essa filosofia. Quer repassar? Vamos lá. Primeiro, preparação pesquisa. Conhecer o cliente, o mercado, o seu próprio produto. O básico bem feito. Segundo, abertura. Criar confiança, empatia.
já usando a escuta ativa desde o começo. Abrir a porta para o diálogo, né? Terceiro, diagnóstico e exploração. Essa é a fase chave. Descobrir as dores, as expectativas reais, com perguntas abertas e escuta profunda. Entender antes de propor. Fundamental. Quarto, aí sim vem a proposta de valor personalizada. Mostrar a solução, mas conectando diretamente com o que o cliente falou antes. Lembra que você mencionou o desafio Y? Então, nossa solução ajuda nisso dessa forma. Fazendo a ponte clara entre o problema e a solução. Quinto, fechamento ético. Esclarecer tudo, transformar objeções em diálogo sem forçar a barra. Transparência total. Um fechamento que seja uma confirmação natural do valor percebido, não uma batalha. E sexto, pós-venda follow-up. Verificar a satisfação, ver se está tudo funcionando, manter o relacionamento vivo. Fechar o ciclo e abrir portas para futuras interações ou indicações. O interessante é como essa estrutura coloca o entendimento antes da proposta. Muda totalmente a dinâmica, né? Com certeza. Vira um processo colaborativo, você e o cliente buscando a melhor solução juntos. Para deixar ainda mais claro, o material traz uns exemplos bem diretos de certo e errado. Isso ajuda a tangibilizar. Manda aí. Exemplo de errado. Usar gatilho de escassez falso. Falar últimas vagas quando tem um monte disponível. Clássico. E queima o filme rapidinho se o cliente descobre. Exato. O certo seria usar uma escassez real, se for fato, comunicar. Olha, devido à alta demanda, só temos mais 3 unidades para entrega imediata. Honestidade. Transparência acima de tudo. Outro errado. Empurrar o produto mais caro, o plano premium, quando o cliente claramente sinalizou que precisa de algo mais básico ou tem um orçamento menor. Ignorar o que o cliente disse só para bater a meta. Péssimo para o relacionamento. E o certo? Calibrar a oferta à necessidade que foi manifestada. Apresentar a opção que encaixa e, se fizer sentido, explicar de forma transparente as opções de upgrade, deixando a decisão com o cliente. Respeitar o momento e a necessidade do cliente. A diferença está sempre na honestidade e no alinhamento com o que foi ouvido. E o material também dá uma olhada em como aplicar alguns gatilhos de forma ética em negócios diferentes. Vamos ver essas ideias? Legal, exemplos práticos são sempre bons. Começando com uma loja de bijuterias. Aqui, o jogo é equilibrar o desejo com a exclusividade, né? Sim, tem um apelo emocional forte. Gatilhos como escassez, peças únicas sem reposição prevista ou exclusividade, coleção feita à mão, poucas unidades, podem funcionar bem se forem verdade. Criar aquele senso de isso é especial, é para mim. E a prova social aqui é forte também, né? Fotos de clientes, usando, marcando a loja. Isso gera desejo, pertencimento, mas sempre com verdade. O ponto é realçar o valor, a singularidade, não fabricar uma pressão vazia. Agora, mudando completamente o cenário. Uma empresa de software B2B. Venda para outra empresa. Aí o foco muda bastante. Entra mais racionalidade, análise de risco, ROI. Exato. As decisões são mais complexas. Então, gatilhos como autoridade. Temos mais de 10 anos desenvolvendo soluções para o seu setor. E prova social, mas com dados concretos. Tipo, a empresa X, que é do seu segmento, conseguiu economizar R$50 mil por ano com a nossa ferramenta. Isso tem peso. Muito peso. A lógica e o ROI, retorno sobre investimento, são cruciais. Mostrar como o investimento se paga. E a segurança também, né? Suporte técnico confiável, segurança dos dados. Em B2B isso é vital. Sem dúvida. A chave aqui é apresentar fatos, resultados comprováveis, construir confiança com base em dados. Menos emoção pura, mais argumento sólido e validado. E um terceiro exemplo. Uma clínica de estética. Aqui já mistura mais, né? Emoção e credibilidade. Sim, toca muito na autoestima, no bem-estar, mas ao mesmo tempo é saúde, exige confiança. A prova social aqui é poderosíssima, fotos de antes e depois reais, depoimentos de pacientes satisfeitos. Se bem feito, com ética e autorização, claro,
Isso conecta demais. A autoridade dos profissionais é outro pilar, mostrar as certificações, a experiência. Isso gera a segurança necessária para a pessoa confiar o corpo dela, né? Com certeza. E o apelo à transformação. Falar não só do procedimento, mas do resultado emocional. Sentir-se mais confiante, recuperar a autoestima. Isso toca na emoção. E tem a reciprocidade. Oferecer uma avaliação inicial gratuita, por exemplo. Construir confiança. O interessante, olhando esses 3 exemplos, é que o princípio é o mesmo, né? Adaptar os gatilhos ao público e ao produto, mas sempre com base na verdade e na relevância. Exatamente. Não é uma fórmula única. É entender o contexto e usar as ferramentas com integridade. O objetivo final tem que ser construir confiança e conexão, não só aplicar uma técnica para fechar venda a qualquer custo. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, qual seria a grande mensagem que fica desse material? Olha, para mim, a mensagem principal é que a venda que realmente funciona, que é sustentável, vai muito além dos truques de persuasão rápidos. Ela tá mais onde, então? Ela se baseia em algo mais profundo, em entender o outro de verdade, em ouvir ativamente, com um interesse genuíno, e em guiar o cliente com ética. É vender como um ato de servir. Vender como servir. Gostei disso. E o texto menciona no final, né, que essa abordagem é a base de algumas iniciativas, como uma mentoria chamada Marketing para Negócios. Sim, menciona como um caminho para quem busca implementar essa visão mais humana e estratégica no crescimento do negócio. Pausa breve. E isso me levanta uma questão. Que questão? Uma reflexão para a gente levar daqui, sabe? Como será que a dinâmica mudaria, e não só em vendas, talvez em outras interações profissionais, até pessoais mesmo, se o nosso foco inicial fosse sempre entender o outro de verdade, antes de tentar convencer? Nossa, boa pergunta. Que suposições a gente tem sobre influência, sobre comunicação, que talvez a gente precisasse rever com essa ótica? Exato. O que aconteceria se a escuta viesse sempre antes da fala? Fica aí a provocação para todo mundo pensar. Muito bom. Valeu. Até a próxima exploração.